Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em um mapa tão misterioso que parece desafiar tudo que sabemos sobre a história da exploração e da geografia? Veja um pouquinho mais que hoje a gente vai falar sobre esse mapa muito enigmático. Piri Reis tarafından yapılan ve coğrafi keşifler döneminin en önemli haritalarından biri işte bu harita. Piri Reis o dönemde Afrika ve Amerika kıtalarını en ince ayrıntılarına kadar çizmiş. İşte bu harita şu an Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Você acabou de ver uma matéria, um resumo rápido, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse mapa enigmático que acabou aparecendo alguns anos atrás, né? Então, assim, ó, prepare-se para uma jornada fascinante por um dos documentos cartográficos mais integrantes, né, de todos os tempos, o mapa de Piri-Reis, descoberto em 1929 no Palácio de Topkapı, em Istambul. Esse mapa foi desenhado lá em 1513, né, pelo almirante, né, Piri-Reis. Ele continua a integrar alguns historiadores, né, alguns cientistas e entusiastas de história, né. Nesse vídeo eu vou explorar um pouco mais sobre esse enigma, né, investigando suas origens, teorias, tudo que a gente pode tentar entender sobre esses mistérios, né, e o que pode ter sido revelado. O mapa do Piri-Reis representa partes da Europa, da África e, surpreendentemente, da América, uma parte grande ali da América, né? Com um nível de precisão que levanta inúmeras perguntas. Como que o Piri-Reis conseguiu mapear essas áreas do continente americano pouco depois de que Cristóvão Colombo ter chegado ao Novo Mundo? Ainda mais intrigante, o mapa parece mostrar partes da Antártica sem gelo, né? Antártida lá sem gelo. Algo que, segundo a ciência moderna, não seria possível até milhares de anos antes dessa era conhecida. Se confirmado, isso poderia significar que houve civilizações antigas com tecnologias e conhecimentos avançados de cartografia, capaz de realizar feitos além do que a história tradicionalmente registra. Piri-Reis afirmava ter baseado seu trabalho em mais de 20 mapas e cartas náuticas, incluindo algumas da época de Alexandre o Grande. Então isso fica uma grande dúvida, né? Então, ainda nessa época ele se baseou nesses mapas. E fica levantada essa questão. Teriam existido civilizações antigas com conhecimento avançado em cartografia e navegação? A precisão geográfica apresentada no mapa sugere observações feitas de altitudes elevadas, o que não seria possível com a tecnologia disponível no século que estava ali, né? Então, como explicar essa exatidão sem precedentes, né? Como a gente faz, né? E aí que surgem as teorias, né? Mencionando a possível existência de arquivos secretos da antiguidade, ou até mesmo viagens realizadas por povos pré-colombianos. Outro detalhe impressionante é que o mapa sugere a curva da Terra e representa áreas distantes com escalas proporcionais, algo incomum para a época. Isso indica o uso de técnicas avançadas ou até mesmo conhecimento prévio da circunferência terrestre. Esse fato alimenta teorias sobre civilizações desaparecidas, como a Atlântida, ou sobre viagens transoceânicas, feitas muito antes da chegada dos europeus às Américas. A Antártica sem gelo, em particular, desafia o entendimento científico moderno, pois, segundo os geólogos, ele está coberto por gelo há milhões de anos. 1924 yılında saraydaki kitaplıklar temizlenirken bulunan işte bu harita tam 7 yıl sonra teslimlendi. Como, então, o mapa representaria tal área de forma tão precisa? As controvérsias não param por aí. Alguns estudos defendem que o mapa de Piri-Reis poderia ter sido elaborado com base em informações cartográficas trazidas por exploradores desconhecidos, o que ele teria acesso a documentos secretos perdidos ao longo dos séculos. Outros, ainda mais ousados, especulam sobre a possibilidade de o mapa ter sido influenciado por conhecimento
extraterrestre. Mas essa a gente vai deixar de lado, no caso, né? Dado o nível do detalhe e precisão do que seria esse antigo mapa, no caso, né? Focado com essa ideia da tecnologia moderna. Esses argumentos, apesar de polêmicos, destacam o impacto duradouro que o mapa teve sobre a forma como interpretamos o passado. Outro aspecto relevante do mapa é o contexto histórico em que ele foi criado. Pirirês viveu durante um período de expansão do Império Otomano e de intensas explorações marítimas. Como almirante e cartógrafo, ele teria acesso a informações e navegações reunidas a partir de diversas culturas. A possibilidade de Colombo ter mapeado áreas mais extensas do que o registro oficial também ganha força. Há indícios de que Colombo possuía mapas secretos e fontes que guiavam as suas viagens, algo que Pirirês pode ter herdado indiretamente. Isso pode explicar algumas áreas surpreendentemente precisas no mapa. As representações de animais míticos e eras desconhecidas também chamam a atenção. Esses elementos adicionam uma camada de mistério, né, dentro desses mapas, sugerindo que não era apenas uma ferramenta de navegação, mas também uma obra de arte que capturava o imaginário coletivo desse período. Muitos desses desenhos representam crenças populares e mitológicas, que refletem o conhecimento limitado e as interpretações do mundo na época. Cada símbolo e marcação reforça o enigma que envolve esse mapa. Ao longo dos anos, diferentes pesquisas e análises foram realizadas para tentar decifrar esses mistérios no mapa. Uma análise feita por cartógrafos norte-americanos lá em 1960 sugeriu que o mapa utilizava projeções cartográficas modernas. Isso implicaria que as informações ali contidas teriam origens em civilizações com conhecimento geográfico avançado, né? A hipótese de que as civilizações antigas poderiam ter mapeado o mundo com precisão avançada antes do período conhecido. Isso fez com que muitos tivessem inspiração, né, sobre isso e também alguns debates, né? Independentemente da origem, o mapa do Pirirês continua a fascinar e a desafiar as explicações convencionais. Ele não apenas expande nossa compreensão, né, na história da exploração, mas também nos convida a repensar o que sabemos sobre o passado da humanidade. Será que o mundo antigo possuía segredos que ainda desconhecemos? Quantas outras descobertas poderiam reescrever a história como a conhecemos? Então, prepare-se para mergulhar nessa narrativa fascinante e tire suas próprias conclusões sobre o que o mapa de Pirirês realmente representa. Afinal, até onde estamos dispostos a ir para desvendar esses segredos do passado? Será que esse mapa ele está por completo? Será que falta alguma parte? Será que tinha outros desenhos, né? Ele foi descoberto há muito tempo, foi desenhado há muito tempo. Em um mundo cheio de mistérios, esse mapa permanece como um convite aberto para explorarmos o limite do conhecimento histórico e científico. Um lembrete de que, por mais que saibamos, sempre há mais por descobrir. Então tá, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos e vamos falar mais sobre esses temas ali. Deixa aqui seus comentários, se vocês têm dúvidas, se quiserem falar um pouco mais, a gente vai conversando. Um grande abraço!